Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente vai falar de um dia super especial, né? É o lançamento de um livro chamado Reflorescer na Maturidade, seu propósito na jornada Ikigai. Então, eu quero de antemão já parabenizar todos os autores e agradecer por um exemplar tão rico de informação. Eu quero que vocês apresentem, né, o livro, falem um pouquinho. Eu gostaria que a Eli, ela falasse um pouquinho de quando surgiu a ideia, do porquê surgiu a ideia. E tem uma coisa que ele faz muito bem, que é conectar pessoas. E não é à toa que tá todo mundo aqui, né, fazendo parte de um projeto que eu sei que a Eli já vem almejando há muito tempo. E eu não sei nem se é eu acho que é mais um dom que ele tem, né, de trabalhar dessa forma. Ele é uma pessoa que conecta as pessoas com muita facilidade e mantém essa conexão que é mais incrível, né? Porque conectar é até simples pensando na questão em manter, né, uma conexão. Então, Eli, eu vou te dar a palavra e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi pensar esse projeto e desenvolvê-lo. Bom, antes de mais nada, assim, depois dessa apresentação, eu me sinto até um pouco emocionada, porque dizem que a gente precisa plantar, né? Já aquele jargão que precisa ter um filho, plantar uma árvore, né? E escrever um livro. Na verdade, quando esse sonho veio, não era por escrever um livro. Na verdade, toda a minha motivação veio em torno da descoberta da minha maturidade. E eu digo que a minha maturidade ela foi despertada realmente aos 56, vai, quando eu saí do automático, porque eu costumo dizer que a gente querendo ou não, eu vivia no automático. E aí eu comecei a buscar formas e sentido para aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E foi a partir daí que eu comecei a entender, nossa, sentido faz tudo na vida, né? Você ter esta motivação, saber por que que você está aqui. E hoje eu percebo assim, não querendo nunca ser uma pessoa não otimista, mas eu sei que a minha trajetória para frente ela é menor do que foi a minha trajetória. Mas como é que eu consigo unir esses dois laços e viver nesse presente, né? É quando eu percebo que eu sei e tenho essa visão de ter um sentido da minha própria vida, né? Do que foi, do que vai ser e do que é, né? Então, o livro surgiu assim, né? Ele surgiu assim e a Jéssica trouxe uma coisa que para mim é muito interessante. Eu não consigo fazer nada sozinha, né? É, parece que eu acho que a gente tem que fazer tudo e todos se completam. E aí, quando eu comecei a pensar sobre propósito, li o livro, e a gente já vem nesse processo do Longe Talks há 3 anos, em que eu adoro conectar as pessoas, e realmente essa é a parte que eu tenho como um propósito, né? Então, inclusive, essas coautoras lindas que estão aqui, e o Ivan, foram pessoas que já passaram pelo Longe Talks. Então, foram pessoas que a gente se conectou também, né? E aí, em função disso, eu estudando sobre o Ikigai, inclusive eu tenho que ressaltar aqui a participação do Francesco Miralles, que é o que é do livro que na verdade originou tudo isso, né? Me deu esse insight, porque quando eu li eu falei, eu descobri por que eu acordo todas as manhãs, né? Qual é o significado disso para uma vida? E aí, eu também, na minha irreverência, que eu acho que a idade nos traz, essa irreverência é uma irreverência responsável, eu diria assim, que a gente tem, né? E essa irreverência responsável me fez chegar também ao Miralles, e
a conectar vocês. E daí surgiu, né, o livro, e eu não podia deixar nessa, diria assim, nessa trajetória de convidar a Jéssica, né, para fazer o prefácio. E eu confesso que depois que eu li o prefácio, eu falei, nossa, meu, é fantástico tudo isso. E aí eu comecei a entender que a gente conecta pessoas e tem propósito, realmente valorizando e entendendo o que cada um traz de potência. E daí, eu, quando pensei na Fabienne, eu falei, nossa, Fabi, você quer participar? Eu falava assim, você tem uma potência de entender o seu propósito, né? E ainda colocar isso numa atividade em favor de um legado. A Bia, quando eu fui conectar, eu falei, Bia, nossa, quando a gente começou, eu convidei como coautora, eu falei, não, Bia, vamos mudar, a gente, você tem que coordenar tudo isso, porque eu não tenho esse ponto forte, confesso, não tenho, eu tenho outros, mas não tenho esse. A Silvia, sempre que a gente conversava, eu falava, não, Silvia, a gente tem que fazer alguma coisa juntas. E aí, essa história de trazer essa longevidade, dessa, vamos dizer assim, dessa vida que a Silvia vive, e principalmente perpassando por né, por todas as comunidades que ela já foi, eu falei, nossa, isso se conecta. E o Ivan foi através da minha filha, né, com toda essa coisa do Ikigai, que depois ele vai contar no próprio capítulo dele, e aí a gente se conectou por isso. E aí eu confesso que o escrever foi só por emoção. Né? Hoje, se alguém perguntar, o livro... Né, não tem, o livro é a emoção e o despertar que a gente precisa dar para as pessoas entenderem, independente de qualquer coisa, é daqui de dentro que sai, né, os nossos motivos para estarmos vivos, lutando, se desafiando, superando, e isso o brasileiro tem demais, né? Da gente poder fazer isso. E na maturidade, isso ainda tem um gostinho maior, porque ele vem agregado de legado, ele vem agregado de algumas coisas que transpassam só eu saber porque qual é o meu sentido de vida. Eu quero deixar isso para que as outras pessoas também tenham. Já falei demais, e aí eu escrevi as primeiras partes, porque o meu lado professoral, né, assim, que do meu lado de educação, eu falei, nossa, mas eu preciso escrever um pouquinho sobre o que é propósito, e o propósito precisa sair um pouquinho só da filosofia japonesa. E aí eu tentei fazer, né, trazer, ainda falta muita coisa, gente. Eu acho que um livro, ele não pode ter, como tem, às vezes, nos filmes, The End. Não, ele não tem final. O final dele, ele pode ser para aquela história, mas a história, ela nunca pode ser totalmente acabada, né? Então, a sensação que eu tenho é que cada vez que eu leio, eu falo, putz, acho que na próxima edição a gente precisa acrescentar mais coisas, a gente precisa trazer o resultado da Fabienne, a gente precisa trazer o que a Bia, né, trouxe no capítulo dela, da Bisa, o que a Silvia pôde explorar mais, né, das comunidades que ela vive longevas. Eu acho que isso não para, né, das viagens que o Ivan está fazendo, cada vez descobrindo mais sobre o Japão, a própria Jéssica, né, ampliando isso aí, que eu tenho certeza que essa minha querida parceira vai acabar fazendo pós-doutorado dela e ampliando isso. Então, eu acho que não tem end. Hoje a gente está colocando o retrato desse momento que a gente vive. Então, eu só que tenho de gratidão, né, de trazer. Eu tenho certeza que é um livro muito mais de emoção,
de sentimento do que propriamente um livro que seja técnico ou didático. Ele é escrito pela emoção e pela fala e pela experiência da gente que vive o propósito todos os dias. Por último, a riqueza, que foram duas pessoas que não estão aqui, que foi assim, a capa do livro tinha uma capa mais tradicional, e eu falei, não, tem que ser uma coisa que floresça, né? E em 2 dias eu pedi para a filha da minha amiga, Rafa, querida, uma artista, uma designer, uma artista maravilhosa que mora em Israel. Em 2 dias, mesmo com o fuso horário, ela me mandou os croquis e a gente, em 2 dias, decidiu e ficou essa coisa linda. Quando todo mundo vê, fala: nossa, que capa, né? Que significado. E eu acho que ela entendeu a sensibilidade disso também. E o Francesco Miralles, que não me conhecia, um escritor que tem mais de 30 e tantos livros, e na hora que eu falei, olha, Miralles, será que eu poderia transcrever isso do livro? Transcrever isso no meu livro? Ele disse na mesma hora, ok, perfeito. Então, isso para mim, eu queria ressaltar essas duas coisas. Tá ótimo. Gente, eu nunca tinha feito prefácio, não. Aí que escreve bastante, a gente escreve bastante, né? A gente da academia dá-lhe pra escrever, mas assim, eu nunca pensei, na verdade, nem imaginei que eu fosse fazer um prefácio. Eu vou confessar que foi muito fácil, porque assim, falar dele é muito fácil para mim. Quando eu li o livro, né, para eu poder fazer o prefácio, eu gostei muito, na verdade, de tudo que eu li, da forma como ele foi montado. E para mim foi muito gostoso poder falar, né, de toda essa construção e poder falar um pouquinho da Eli e apresentá-la, né, para o leitor. Acho que todo mundo tem que conhecer. Claro, ali só tem uma pinceladinha, né? Mas é importante, assim, vocês conhecerem quem vai ler o livro, conhecer quem que é o autor, porque ela vive o que ela fala. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, é real. Acho que tudo que está naquele livro é real. São vivências e experiências que realmente as pessoas elas imergiram naquilo, elas foram, né, a fundo em todas aquelas falas, em todas aquelas palavras. Então, é um livro que ele traz muita realidade e inspira, né? Um livro que ele tem que ser lido várias vezes, em vários momentos porque cada momento eu tenho certeza, né, que a gente vai ter um ponto de vista diferente dependendo da forma como a gente está vivendo, do momento que a gente está vivendo. E isso instiga a gente a sempre melhorar. Então é um livro bem interessante, eu gostei bastante de escrevê-lo, ele de falar um pouquinho de você e de escrever o prefácio. Então foi muito gostoso para mim, uma experiência ótima. E aí ele também me convidou para ser coautora, né? E falar um pouquinho do propósito dentro da saúde. E aí eu me coloquei naquela cadeira, como é que eu vou falar de saúde, né? O que que eu pretendo passar para o leitor, né? Falando de saúde. E aí eu me dei conta de que a minha intenção ali, e era uma oportunidade de um compartilhar, de que a saúde fosse também um propósito de vida para todas as pessoas que acessassem esse livro, né? Porque a gente só realiza se a gente está bem, se a gente tem o bem-estar. Eu acho que é uma base muito importante para a gente caminhar seguro, com clareza. Então, quando eu trago um pouquinho, né, do meu tema, né, que é o meu propósito também pessoal, né, que é o saúde no fluxo da longevidade, que eu trago esse tema, eu falei, eu vou reunir o que eu acredito e o que eu busco compartilhar com a maturidade. E foi um processo muito gostoso, porque eu acabei atravessando muitas fases da saúde, né? Trago um pouquinho da história do meu pai, né? O meu pai, ele teve uma história de saúde desafiadora, teve Alzheimer, né? A minha avó, ela inclusive fez 103 anos essa semana, e é uma pessoa que ainda está lúcida, ela conversa. Então, eu trouxe um pouquinho também da história dela e falei da minha história com a saúde numa dinâmica, de carreira e de
atravessamentos também, né? Porque eu acho que hoje a gente lida com muitos desafios, né? A gente tem elevados índices de saúde mental, de doenças crônicas. Né? Qual é o nosso desafio, então? Como repensar a saúde, né? Nessa expansão de consciência? E eu já venho nessa jornada há muito tempo, então eu assim, caramba, eu quero falar um pouquinho disso. E aí falo da medicina integrativa, né, que para mim, fiquei muito maravilhada quando eu entendi um pouco mais e me debrucei nessa pesquisa, nessa jornada de estudos e também de desenvolvimento de bem-estar, que me fez encontrar a ecopsicologia. E a ecopsicologia traz o conceito do Shinrin-yoku, que também é uma terapia, uma prática também japonesa, como o Ikigai. Então foi muito legal, né, concluir, falar um pouquinho dessa experiência no capítulo, porque eles conversam, né? O conceito do Ikigai conversa muito com o conceito do Shinrin-yoku. Eu acho que para você se preparar para desenvolver um propósito, você precisa estar bem, né? Então, eu entendo que foi uma realização minha, pessoal, que eu pude compartilhar também nesse capítulo do livro, falando dessa conexão da natureza, da saúde e da longevidade. Eu acho que essa tríade é muito poderosa, né? E eu busquei atravessar esses conceitos para compartilhar um pouquinho do que eu vivo, né? E trazer para o leitor também essa dinâmica de compreensão, de reflexão. É um pouquinho desse compartilhar, né? Eu acho que é trazer para esse lugar de e se a gente fizer dessa forma? E se a gente pensar saúde de uma forma diferente, com uma prevenção com autorresponsabilidade? E se eu me conectar mais comigo, com a minha natureza interior, né? Não só com a natureza exterior, de que forma que isso pode contribuir? Então, foi muito legal atravessar essas experiências que inicialmente eram minhas e de um trabalho eh, profissional também, mas trazer isso como um propósito, né? Que é o meu Ikigai, né? Saúde, natureza e longevidade. Então, foi uma delícia, está sendo, né? Estar hoje aqui nesse lançamento, com pessoas que eu admiro hoje, conhecendo mais profundamente. Espero que seja o início aí de muita coisa bacana que possa surgir. E nesse meu capítulo, né, que eu falo não só dessa minha trajetória, fico feliz até em palestra de falar de transição de carreira. Engraçado a gente, puxa, que legal, pessoas de 50, 40 anos gostarem, quando eu falo que foi a construção, lembra? Dedicação consciente. Lá atrás é lógico que eu não pensava nessa história da longevidade intencional, né? Que é o conceito que eu criei e é o meu último livro, tá certo? Mas sem querer, querendo, eu estava intencionalmente cuidando da minha longevidade. E aí, por meio dos estudos, das explorações concretas, porque além de estudar, né, e pesquisar e escrever a respeito, isso já vai para 7 anos que eu escrevo sobre longevidade ativa e harmonia intergeracional, tá certo? Eu saio a campo também, porque sou uma viajante inveterada, essa é a verdade. E muito curiosa. Eu tenho falado muito da curiosidade como fator para o bom envelhecimento. Então, vamos dizer, deixar claro que também acredito nisso e já perguntei para o pessoal cientistas aí, falou, não, Silvia, isso aí, porque aquilo, né, que a própria Bia falou, o envelhecimento, a saúde, são vários eixos. E aí a gente vai entrar naquilo, lógico que eu vou falar das minhas explorações de regiões onde as pessoas vivem longamente com boa saúde, tá bom? Muitas dessas regiões que eu fui foram as famosas Blue Zones, tá certo? Famosas porque, queira ou não, tem uma marca poderosa norte-americana e que há mais de 20 anos, né, vai sendo divulgado, e nós, então, os brasileiros, que somos curiosos e muitos, propagamos isso. Realmente o Brasil foi um grande propagador de todo o estudo e tudo mais, né, relativo a essas Blue Zones. E fui conhecer, no livro eu menciono as Blue Zones que eu já fui, que foi a da Sardenha, da Icária na Grécia, Sardenha na Itália, Icária na Grécia, Okinawa no Japão, e as entrevistas que fiz, né, com os principais pesquisadores, médicos, demógrafos, são cientistas, gente, é gente que estudou, que não veio, não está ali, né, só com muitos estudos publicados, gente séria,
tá bom? E que vem falar da realidade daquelas regiões, tá certo? E os tais eixos, e que por mais que os eixos sejam semelhantes, tem algumas diferenças entre, se a gente pensar, uma coisa é a alimentação mediterrânea, a alimentação lá do Japão é diferente, ok? Mas a gente vai ver muita semelhança, é certo, tá, ok? E propósito de vida sempre, que no Japão, né, o Ikigai é um estudo, abrange muitas vertentes, inclusive o Moai, que eu menciono, o Ikigai, o Moai, menciono tudo livre, pude presenciar em loco, né? Onde lá conheci o Dr. Makoto Suzuki, que é o principal pesquisador da longevidade no Japão e que tem 90 anos e ainda trabalha, médico. E segue com o estudo mais longo e antigo do Japão sobre longevidade, que começou lá, tem mais de 70 anos, acho que esse estudo. Tá? E ele está lá presente. E eu gosto muito cito tudo isso, né, no nosso capítulo aqui, tá certo? Do que eu encontrei por lá, e gosto muito de dizer que por estar ali em loco, conversando com as pessoas e tudo mais, eu vi realidades que vão além, muitas vezes, do que às vezes a gente vê na mídia com relação às próprias Blue Zones, fatos reais. Veja bem, Blue Zones há mais de 20 anos. Tá certo? É lógico, só se pensar em dieta já mudou muito. Próprio Japão. No Japão, ok, encontrei e sempre vou lá conversar com as pessoas. Não escapo disso. E aí a gente vai vendo os fatos da realidade de hoje, da alimentação de hoje, da falta de cuidado com os seus ancestrais. Tudo para quê? Eu falo que eu gosto de viver com o pé no chão e quero que os meus leitores também. Não é, uau, tudo divino, maravilhoso. Não é bem assim. Nós vamos respeitar os estudos, respeitar todos esses cientistas, tá? Tá bom? E vou falar mais, hein, gente? Tá? São cientistas sérios, consagrados e que não tem... basta ser um investigador para saber avaliar a seriedade dessas pessoas, tá bom? E estou feliz porque eu já queria, e nas minhas falas, nos cursos que eu tenho feito, eu digo, olha, eu visito sempre cemitérios, vou sempre nos cemitérios ver se eles já são centenários há muito tempo. Aí no cemitério eu vejo lá, se for mentira ou não ali no ano do nascimento da pessoa, eu não sei, mas enfim. Lá, nesses dados recentes, eles falam, inclusive, a questão dos dados que eles chamam de eclesiásticos, ou seja, eles vão atrás das igrejas, não importa, para saber o que tem de registros das pessoas. Foram todos, e está lá, menciona Makoto Suzuki, Giovanni Pes, Michel Pollan, e todos os outros, de cada uma, de Cária também, de Costa Rica também, eu acho muito legal. Então, são mais fatos recentes que eu vou estar escrevendo para o próximo livro, tá, Eliane? No próximo livro a gente vai falar disso também, ok? Tá bom? E para finalizar, olha só, eu começo a falar também, não paro mais, que além dessas regiões, gente, há muitas outras com alta longevidade. O próprio Dr. Gianni Pesme falou, na Itália, Espanha, tá? Agora o Michel Pollan está investigando uma região aqui na Galícia, então em breve eu vou atrás da turminha lá, a turminha lá que está querendo viver mais de 90 anos para contar para vocês. Eu sou feliz demais de estar aqui, sou uma Forrest Gump, adoro contar as histórias e adoro fazer parte aí desse livro. Em breve teremos mais, tá bom, gente? Obrigada. Não é fácil interpretar dados de pesquisa, eu acho que é por isso que a gente está aqui, para facilitar esse processo, né? Para a gente conectar a ciência com a sociedade de uma maneira mais simples, mas ainda assim de uma maneira correta, de uma maneira fiel ao que a gente tem dentro da área de pesquisa. Então, Silvia, eu agradeço você ter essa fala, porque essa fala é super importante. Então, obrigada, Silvia. E agora eu passo para a Fabienne, que fala de uma coisa tão gostosa que é o esporte. Fabi, conta para nós como é que foi fazer parte, como é que... conta um tiquinho, assim, da sua história dentro do livro. Tanta coisa foi dita, tanta coisa eu me reconheci em tudo que vocês falaram, né? Dentro do meu tema, que é esporte, saúde e longevidade. O esporte, ele é o alicerce da minha persona. Eu, sem ele, eu não seria eu, né? Eu estaria perdida.
Eu gostei quando a Bia falou da teia também, do sentir e tudo mais, e das práticas integrativas, porque isso nos esportes, sobretudo nós masters, eu tenho que explicar, porque muita gente não sabe o que é um atleta master. Um atleta master é aquele considerado dentro da sua modalidade que não tem mais as capacidades de atingir uns resultados de alta performance. E eu já discordo disso, porque a alta performance ela existe dentro de todas as faixas etárias. Então, você tem pessoas de 60, 70, 80 anos que estão fazendo coisas assim, extraterrestres, devem ser estudadas pela NASA, sabe? Porque é impressionante. Então, eu mudaria esse conceito de alta performance. Eu já estou mais um pouquinho além. Bom, falaram da saúde, né? A saúde ela não é um fim. A saúde ela é uma prática diária. Você não pode descobrir mais tarde que você não tem saúde. Para você ter saúde na longevidade, você tem que praticá-la diariamente. Você não pode se dar o luxo de não praticar a sua saúde todos os dias, porque senão você não vai chegar na longevidade. Porque eu pratico esporte desde os 4 anos de idade. Eu conto isso, não sei se eu conto isso no livro, porque a minha história parece assim, eu tenho a impressão que eu não sou uma mulher de 69 anos que vai fazer 70. Eu tenho a impressão de ser uma mulher de 150 anos de tanta história que eu já vivi. Então, eu tenho muita riqueza de muita coisa. Quanto à sua posição em relação aos estudos, às pesquisas, apesar de eu ser formada em letras, eu sou uma pessoa obcecada por pesquisa acadêmica. E isso surgiu justamente pela falta de pesquisa acadêmica que nós temos aqui no Brasil em relação aos atletas masters. Então, por exemplo, nesse momento, eu falei disso no livro, eu estou no meio de um projeto chamado 70 em 7, onde eu vou nadar aos meus 70 anos, em maio do ano que vem, vou nadar 10 quilômetros por dia durante 7 dias seguidos no mar. Tudo tem um propósito, e o meu é esse. Eu realmente sou muito grata por terem me acolhido nesse livro. Foi assim um privilégio conhecer todos vocês e escutá-los é mais do que gostoso. E eu agradeço muito mesmo, eu tenho muita gratidão e eu espero que o nosso livro, como é que é? Arrebente. Obrigada, Fabi. E agora eu passo a palavra para o Ivan falar um pouquinho como é que foi, Ivan, para você essa construção dessa teia, né? Esse tema do Ikigai, eu acho que ele é muito presente na minha vida, tanto pela questão cultural, né? Eu sou descendente de japoneses que vieram do Japão há mais de 80 anos, mas também por um interesse pessoal de sempre buscar trabalhar com propósito. Então, a escrita do livro nada mais foi do que uma síntese de vários pensamentos que eu tenho tido nos últimos anos. E foi curioso que quando a Eli me convidou para escrever o capítulo, eu tinha acabado de ter uma experiência muito marcante com o Ikigai no Japão, justamente. Eu estava com um grupo de jovens e a gente estava refletindo sobre propósito, sobre trabalhos com propósito. E foi muito bonito quando a gente estava na sala que estava recebendo o evento e a gente olhou para o chão e ali tinha uma bússola. E aí eu vi na bússola uma metáfora que para mim é muito fidedigna, muito precisa do que é o Ikigai para mim. Para mim, o Ikigai é essa bússola que nos norteia a cada passo que a gente dá. Eu gosto de pensar na bússola porque a bússola tem algo de mutante, de inconstante. E eu acho que o Ikigai em si, ele não é uma linha reta. Ele vai mudando de acordo com a paisagem, de acordo com a nossa paisagem interna. Porque nós, seres humanos, somos seres mutáveis. A gente está numa completa
e constante transformação. Então, nada mais natural para mim do que ver o Ikigai como algo que muda também. Então, é assim que eu descrevo o Ikigai no meu capítulo, no capítulo Ikigai como uma bússola. E um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês hoje é entender que o Ikigai, ele se cria, ele não é algo dado, não é algo que você descobre do dia para a noite. Ele é um processo criativo que evolui à medida que a gente evolui enquanto seres humanos. E um ponto muito importante que eu sempre gosto de trazer é a importância do coletivo, de estar em grupos, em comunidades que fortalecem o nosso Ikigai. E eu acho que esse livro é uma síntese disso. No lançamento que a gente fez em São Paulo, na Expo Longevidade, eu senti como foi poderoso conhecer mais as escritoras que estão comigo nessa jornada. E como, de fato, havia muitas conexões ali que, mesmo antes da gente saber quem era um ou outro, a gente já tinha essa conexão tecida, essa conexão já estava estabelecida. E o encontro ao vivo foi a confirmação desse encontro de Ikigais. Porque eu acho que quando a gente pratica o nosso Ikigai, quando a gente busca criar o nosso Ikigai, a gente fortalece quem está à nossa volta. A gente inspira e é inspirado ao mesmo tempo. Então é o que eu sempre tenho falado nas minhas aulas, nas minhas oficinas, que não é sobre eu ou você, é sobre o nosso encontro. E é no encontro que essa magia de trabalhar com propósito acontece. Então, mais uma vez, obrigado a quem está nos escutando, a quem está participando desse lançamento, e obrigado a todas vocês, e Eli em especial, por me convidar para continuar a trabalhar com Ikigai, e a Bia também por materializar esse livro que ficou tão lindo. Muito obrigado a todo mundo e que vocês também possam encontrar e praticar o Ikigai de vocês. Bom, agora chega, porque nós estamos, né, já muito tarde, daria aqui para ficar falando horas, mas eu vou convidar vocês, quem quiser, né, de alguma maneira adquirir o livro, pensar um pouquinho sobre o propósito. Lá, a gente, até nas últimas páginas, a gente coloca um exercício para que vocês possam também pensarem, exercitarem sobre o seu próprio propósito. Então, acho que é bacana. E a gente aqui, né, a convite do Longe Talks, a gente está dando, né, para quem adquirir, vai sair aí na telinha um QR Code, e através da editora vocês vão poder ter um desconto através desse QR Code, tá? Espero que gostem. Eu sempre peço feedbacks, porque os feedbacks, eles são importantes, e eu diria assim, quem comprar, mais do que comprar, gente, dá um feedback em que aquilo te tocou em termos de propósito. Gente, muito obrigada. Eu acho que é uma realização que vocês não têm dimensão do que é isso na minha vida. Assim, de poder experimentar e provar que a gente só faz as coisas juntas. Eu poderia ter feito tudo isso, né? Não poderia, porque acho que eu não poderia mesmo fazer tudo isso sozinha, eu acredito que não poderia, mas justamente essa é a coisa que eu mais defendo. Eu não consigo fazer nada a duas mãos, eu só consigo fazer a 4, 6, 8, é quando a gente multiplica e quando a gente soma, né, a gente faz toda a diferença, né? Porque foi através de cada uma que a gente fez esse conjunto aí muito bacana. De coração, gente, muito obrigada mesmo.